A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje, na nossa pré-aula, iremos falar sobre a lição de número 3, Introdução ao Gênesis, algo muito importante que nós iremos estudar hoje exclusivamente sobre o livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco. Na aula passada, nós falamos sobre o Pentateuco e as suas particularidades. E hoje, nós iremos falar sobre o primeiro livro que compõe o Pentateuco, o livro de Gênesis. Eu lhe convido, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa fazer a sua inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, compartilhar esta aula com outros alunos e professores, obreiros que gostam da área do estudo da Escola Bíblica Dominical, e eu tenho certeza que você ajudará estas pessoas a serem edificadas pela palavra de Deus. E se você ainda não faz parte do grupo de auxílio ao professor, a sala dos professores, aonde os professores recebem subsídios e ajuda didática, pedagógica para as suas aulas lá em cada congregação deles, você pode clicar no link aí embaixo, na descrição desse vídeo, que vai ser redirecionado a este grupo, e desde já seja bem-vindo. Todo o material que será exposto aqui, que será falado aqui e muito mais, nós enviamos para aquele grupo aonde os professores podem estarem se aprofundando um pouco mais no assunto. É um prazer muito grande poder estar contribuindo com o ensino e acrescentando não só na minha vida, mas sim também na sua vida, o conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos à nossa aula de hoje. Introdução ao Gênesis. O primeiro ponto que nós temos que entender é que a palavra Gênesis, esta palavra no nosso português, Gênesis, ela deriva-se da versão da Septuaginta. Na Septuaginta nós encontramos a palavra grega Gevinese, que significa exatamente Gênesis, assim como aparece aí na sua tela. Essa palavra Gênesis, como nós já falamos, deriva-se de uma versão da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, de todo o Pentateuco ou de todo o Antigo Testamento para o grego. Hoje, atualmente, nós temos duas versões do Antigo Testamento. A versão hebraica, que é constituída pela Tanar, que é a Bíblia dos judeus, e a Septuaginta, que é tudo aquilo que está na Tanar, tem na Septuaginta. Porém, a Septuaginta é em grego e a Tanar é em hebraico. Então, esta palavra Gênesis, ela aparece na Septuaginta. Agora, a palavra Gênesis no hebraico não é Gênesis, mas sim Bereshit. A palavra Bereshit é extraída exatamente da primeira sentença do primeiro capítulo, que tem lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que vai nos dizer da mesma forma como aparece aí na sua tela. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haeret, que significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Bereshit é extraída exatamente deste versículo que nos fala que no princípio Deus criou. Por isso que Gênesis é o princípio. A palavra princípio, ela é Bereshit, e traduzido para a Septuaginta é Gênesis. Por isso que nós encontramos esta palavra na nossa Bíblia de hoje. Gênesis, que trata sobre o princípio de todas as coisas, como tudo se iniciou, como tudo começou, desde os céus até a terra. Teve um seu ponto inicial para que
pudesse chegar como nós estamos hoje aqui. Então, nessa primeira parte, aprendemos que a palavra Bereshit, que é uma palavra hebraico, e a palavra Gênesis, que é uma palavra que deriva-se da Septuaginta, ambas as palavras têm o mesmo significado, que significa princípio, origem, início de todas as coisas. Então, tanto em Bereshit quanto em Gênesis significam a origem de todas as coisas. Uma no hebraico e a outra no grego, no caso da Septuaginta. O que nós temos que entender também é que no livro de Gênesis nós temos dois grandes temas, dois grandes blocos de tema, que esses temas se dividem de forma muito interessante. O primeiro, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, mais precisamente o versículo de número 26, que vai nos narrar a origem do mundo, a origem dos seres vivos, a origem do homem e, consequentemente, as consequências que o homem teve quando pecou. Até o capítulo de número 11, versículo de número 26, é onde encerra-se essa primeira narrativa de Gênesis e inicia-se o segundo bloco, a segunda narrativa de Gênesis, que vai do capítulo de número 11, versículo de número 27, e vai até o capítulo de número 50, mais precisamente versículo 26, que é o último versículo, que vai nos falar sobre os relatos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e encerrando este primeiro bloco, esse segundo bloco, melhor dizendo, com a morte de José lá no Egito e dando sequência logo em seguida com o livro de Êxodo. Então nós vemos que o livro de Gênesis ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro, que nos narra sobre a criação de todas as coisas, a origem de todas as coisas, e o segundo, que nos fala sobre a vida patriarcal, o chamado de Deus sobre a vida de Abraão. A narrativa bíblica, em especial em Gênesis, ela tem um objetivo. Como nós tratamos na aula anterior, o livro de Gênesis ele tem a tendência de querer mostrar quem é o Criador de todas as coisas e quem foi que escolheu aquele povo, um povo pequeno, quem foi que escolheu aquele povo. A narrativa do texto vai nos levando a um objetivo, que é até a chegada da eleição e do chamado de Abraão. Então, nessas duas divisões da Bíblia Sagrada, isso fica muito claro em nos mostrar que, primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus só não é o Criador do mal, né? O mal, Deus não criou o mal, mas as consequências do pecado do homem, isto Deus mostrou que o homem iria sofrer estas consequências do pecado dele, e logo no segundo bloco nos mostra sobre a vida patriarcal, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, aonde culmina ou termina na morte de José lá no Egito. Eu quero mostrar para você agora o ato criacional de Deus que está no primeiro bloco, porque nós sabemos que Deus criou as coisas num período de 7 dias. Esse período de 7 dias foi tudo de forma organizada. Deus não faz nada desorganizado, né? Então, no primeiro dia, teve o aparecimento, Deus criou a luz, que é o dia e a noite. No segundo dia, o céu, a atmosfera e os mares. No terceiro dia, surgimento dos continentes e aparecimento da vegetação. No quarto dia, Deus criou os corpos celestes que iluminam a terra. No sexto dia, os mamíferos e o homem. E no sétimo dia, Deus concluiu a sua obra e descansou. Você pode observar que desde o primeiro dia, Deus sempre faz algo que vai dar sequência no próximo item que necessitava ser feito.
Primeiro dia apareceram o dia e a noite, a luz, né? O dia e a noite. Logo em seguida, o céu, a atmosfera e os mares. E depois, o surgimento dos continentes e aparecimento das vegetações. Então, nós podemos observar que uma criação liga na outra. Agora, uma pergunta muito interessante, que provavelmente possa ser que seu aluno faça para você, querido professor, e vai lhe questionar o seguinte: professor, uma pergunta, se Deus não cansa, por que está escrito que no sétimo dia ele descansou? O que quer dizer que Deus descansou, professor? A palavra descansou, que nós encontramos na finalização da obra de Deus, o próprio versículo vai nos trazer o significado desta palavra. Porque a palavra descansou, ela vem de uma palavra hebraica chamada Shabat. Por isso que os judeus falam Shabbat Shalom, por causa que é o dia do descanso. O dia em que a obra é finalizada, o dia que tudo foi finalizado, tudo que você fez terminou, então você passa a descansar. Isso quando é algo atribuído ao ser humano. Mas quando é algo atribuído a Deus, como Deus não se cansa, como entender então esse versículo? Esse mesmo significado, Shabat, que tem o sentido de parar, concluir, ou seja, já foi concluído, foi finalizado a obra. Esse descansar não significa cansaço físico, não significa que Deus estava exausto de trabalhar, mas simplesmente que Deus concluiu toda a obra que ele havia projetado, que ele havia feito. Da mesma forma como o primeiro bloco tem o seu objetivo na narração da história do que foi contado, da forma como Deus criou todas as coisas, o segundo bloco também tem o seu objetivo, que vai do capítulo 12 ao versículo 27 e até o capítulo 50, versículo de número 26, aonde nos fala sobre a escolha de Deus, quando Deus escolhe a Abraão, e depois disso, Deus, a narrativa do texto, concentra-se nos filhos de Abraão, porque são exatamente eles que são os patriarcas da onde virá a linhagem, a genealogia do Messias. Observe muito bem que Deus ele faz a promessa lá em Gênesis 3,15, que é o próprio Evangelho, e o desenrolar desta história culmina exatamente para o cumprimento desta profecia, o cumprimento desta promessa de Deus, até a chegada de Abraão, até a chegada de José, até a saída do povo de Israel, a divisão das tribos, que nós vamos estudar posteriormente. O livro de Gênesis, ele é dividido nesses dois grandes blocos que nos traz grandes mensagens, nos mostrando que Deus, ele é um Deus organizado, que faz as coisas com organização. Primeiro Deus cria todas as coisas, cada coisa que Deus vai criando vai sendo interligada umas às outras. Uma das coisas depende das outras. E logo em seguida, Deus dá continuidade ao processo de salvação da humanidade que ele tinha revelado à humanidade, tinha revelado ao homem em Gênesis 3,15, mas lá em Apocalipse nos mostra que esse projeto de Deus de salvar o mundo da morte do Cordeiro é desde a fundação do mundo. Antes de tudo estar sendo criado, Deus já havia preparado uma salvação para a humanidade. Glória a Deus por isso. Que maravilha que Deus nos dá a condição de entrarmos pela porta da salvação e obtermos um favor imerecido da parte dele. Observe o tanto que Deus é organizado na inspiração
das Sagradas Escrituras e, em especial, do livro que nós estamos estudando hoje, né? O livro de Gênesis. Primeiro, Deus cria todas as coisas. Cada coisa que Deus cria é interligada uma às outras, né? Tudo Deus preparou para a subsistência do homem, para o viver do homem aqui na Terra. E logo em seguida, Deus começa o processo de concretização da sua promessa de redenção da humanidade, que foi revelado em Gênesis 3:15. Esses dois blocos de Gênesis nos revelam a grandiosidade de um Deus que se preocupa conosco, que quer o nosso bem e que já planejou nos salvar desde a fundação do mundo. Vamos falar agora sobre o estilo literário do livro de Gênesis. Todo livro, ou toda escritura, ou toda literatura possui seu estilo literário. A Bíblia Sagrada, ela é repleta desses estilos literários. Um poema, uma parábola, algo místico, uma história, são estilos literários que compõem toda e qualquer literatura. No livro de Gênesis não é diferente. No livro de Gênesis nós temos várias particularidades literárias que nós encontramos nele. E estas particularidades, vale a pena ressaltar algumas delas. Como, por exemplo, o escritor do livro de Gênesis, que tradicionalmente nós conhecemos por nome de Moisés, ele não se preocupa em narrar pequenos detalhes, coisas que para ele não tinham uma importância, até porque o escritor estava seguindo uma ordem de um objetivo literário, que era a revelação da escolha soberana de Deus sobre a vida de Israel e o desenrolar da história da redenção da humanidade. Então, ele não se preocupou em narrar detalhes insignificantes, detalhes que não nos iriam acrescentar praticamente em nada. Então, ele foi bem focado em determinados assuntos. Observe o que diz Gênesis, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Aí na sua tela para você acompanhar junto comigo. Nos diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Observou algo? Você conseguiu reparar em algo? O escritor vai nos dizer que Caim conheceu a sua mulher, mas não revela o nome da sua mulher. Aí entra-se aquela famosa pergunta que muitos dizem: com quem que Caim casou? Ora, uma análise mais detalhada do texto bíblico vai nos mostrar que ele casou com uma das suas irmãs. Até porque, neste período, não havia ainda dado as leis de proibição para casamentos da mesma família. Então, Caim pega uma das suas irmãs e casa com ela. Casando Caim, nós não sabemos qual é o nome da sua esposa. Por isso, muitos céticos dizem que Adão e Eva, Caim e Abel, não eram apenas uma história isolada, que existia outras humanidades, outros povos espalhados sobre a Terra. Muitos céticos atribuem Gênesis a um mito. Há diversas fontes literárias da época que contam fábulas ou histórias de misticismo, de fábulas, coisas que eram contadas de pais para filho na época. Mas nós sabemos que Adão e Eva não teve apenas só Caim e Abel. Se você der uma lida com detalhes, você vai ver que o texto bíblico vai nos dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então nós podemos entender que Caim casou com uma das suas irmãs. Uma nota de rodapé, algo muito curioso, que nós encontramos dentro de um códex judaico chamado Índice Cronológico da História Judaica, cobrindo cerca de 5.764 mil anos na concepção judaica da história bíblica,
que é o Talmúdica e Pós-Talmúdica. É um documento judaico que vai nos falar que a mulher de Caim se chamava Avã. Isso é dentro de uma perspectiva, historicidade do credo judaico, tá bom? Não tem nada a ver com o cristianismo, mas eles acreditam que a mulher de Caim foi a sua irmã, e a sua irmã tinha o nome de Avã, que era utilizado este nome, e esse mesmo nome, melhor dizendo, você encontra num livro apócrifo também, chamado Livro dos Jubileus, aonde está escrito que Caim casou com sua irmã Avã. Então, mas nós não temos este detalhe na Bíblia Sagrada. Nós não encontramos isso na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada nos dá vestígios de que Caim casou com uma das suas irmãs. O objetivo aqui é mostrar que o escritor não se preocupou em dar detalhes. Então, ele pulou determinadas coisas. Uma outra opinião também, pelo fato dele não ter mencionado a esposa de Caim, foi o fato de que, nas escrituras mais antigas, naquele período cultural daquela época, o nome das esposas não tinha tanta importância. Quando eram nomeados, eram apenas nomeados os homens, como representantes da clã, como representantes da família, como representantes daquela tribo. Então, era nomeado sempre o cabeça, aonde as mulheres e as crianças, muitas das vezes, nem contados eram. Então, nós entendemos o quê? Que o escritor, com seu estilo literário, ele tinha um objetivo. E ele deixou para trás, não deu importância a detalhes que não nos iriam fazer importância nenhuma. O que nós temos hoje são especulações como estas que eu falei ainda agora, de um livro apócrifo, Livro dos Jubileus, que fala que Adão casou com a sua irmã. Então, é um estilo literário que é muito interessante, que ele não narra minúcias, né? Você vê que há um período muito grande, um salto muito grande na narrativa, porque o escritor não menciona os nomes dos irmãos e das irmãs de Caim e Abel. Então, por quê? Porque não tem importância isso. A importância está focada em Caim e Abel, né? Em Adão e Eva, na descendência de Sete, e assim ele vai fazendo saltos na história. Não se sabe se foi 100 anos, 200 anos, 300 anos, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Alguns estudiosos, principalmente dentro da cultura judaica, uma perspectiva mais judaica, eles acreditam que Adão e Eva tiveram em torno, de todo o seu período em vida, tiveram em torno de 30 a 36 filhos, dentre eles homens e mulheres. Então, mas isso são especulações. Nós estamos aqui numa sala de aula e estamos trazendo aqui conteúdos, subsídios, argumentação que pode ser implementado na sua aula para que isso possa acrescentar o conhecimento dos seus alunos. Então, nós entendemos que o escritor do livro de Gênesis não se preocupou com esses detalhes, não se preocupou em montar uma narrativa cronológica, mas sim em uma narrativa objetiva dos fatos. Algo muito importante também, né, que está lá em Gênesis 5:4, acompanhe aí na sua tela. Já mencionamos, mas vamos apenas destacar o versículo aqui. Gênesis capítulo 5, versículo de número 4, vai nos dizer: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aí vem a pergunta: mas quem foram estes filhos? Quais os seus nomes? Então, o escritor não menciona, o escritor não diz. É como aquilo que eu disse anteriormente. Há especulações, até mesmo dentro dos livros dos Jubileus, né, que é um livro apócrifo. Nós encontramos em torno de 36, 32, 33, varia muito entre os pesquisadores, entre os teólogos, principalmente
dentro da cultura e da visão judaica deste fabuloso livro. Então, o livro de Gênesis, ele tem toda uma particularidade, todo um objetivo literário para nos fazer entender os objetivos de Deus para com a humanidade. O livro de Gênesis, ele narra o princípio de todas as coisas e o desenrolar do cumprimento da promessa de Deus ao longo da vida patriarcal, ao longo da vida dos profetas, ao longo da vida dos reis e assim sucessivamente. O livro de Gênesis nos traz uma riqueza doutrinária muito grande. As bases das doutrinas cristãs estão ali no livro de Gênesis. A criação, somos criacionistas, né? Acreditamos na criação do homem, que o homem é fruto das mãos de Deus. Por isso, nós não cremos que o homem veio de uma evolução de uma ameba, de um micro-organismo ou até mesmo do macaco. Nós acreditamos que foi as mãos de Deus, né, que criou o ser humano do pó da terra, da argila, do barro da terra, criou o ser humano e soprou sobre o ser humano o Neshama, soprou no ser humano o fôlego de vida, soprou o ser humano a condição dele estar vivo, a centelha de Deus está dentro do ser humano. O livro de Gênesis nos traz uma riqueza doutrinária muito grande, porque lá nós encontramos o princípio da doutrina do pecado. Lá nós encontramos o princípio da doutrina da consequência do pecado. Lá nós encontramos o simbolismo da salvação que há em Cristo Jesus, personificado na arca que Noé constrói, e a igreja anunciando a salvação na pessoa de Noé. Quem entrasse na arca obtinha a salvação. Dentro da arca tinha salvação. Fora da arca havia morte e silêncio, porque Deus havia destruído tudo. O livro de Gênesis nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Por quê? Porque lá em Gênesis, Deus prometeu. E hoje nós estamos aqui, desfrutando da plena salvação que há em Cristo Jesus. Finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir e acrescentar alguma coisa no seu conhecimento. E se você tem vontade e desejo de participar do grupo da Sala dos Professores, muito mais subsídios, muito mais orientações pedagógicas são colocadas lá no grupo. O link está logo aí embaixo. Clique no link e seja bem-vindo à Sala dos Professores. Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, outros professores, outros alunos, com a liderança da sua igreja. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula, se assim o Criador nos permitir. A paz do Senhor Jesus.